Amém. Obrigado pelo carinho. É demais até. Não mereço tanto. Amém. Jesus é maravilhoso. Amém. Muito feliz de estar aqui. Vou compartilhar uma palavra que eu não compartilhei ainda com a igreja de Quatro Barras. O Senhor me deu essa palavra há algum tempo. Não muito tempo. Eu escrevi ela e não tive ainda a oportunidade de compartilhar. E compartilhava com a Pri esses dias. E ela disse, então você vai vir ministrar aqui. Eu disse, eis-me aqui. Estou aqui para derramar aquilo que Ele tem derramado sobre a minha vida. Amém? Mas antes de nós compartilharmos a palavra, o Senhor colocou algo no meu coração. Nessa tarde, nós chegamos ali na casa da Pri por umas 4h45, eu estava muito cansada, cabeça muito pesada. Eu disse, Pri, eu vou deitar uma hora, aí eu levanto e a gente se arruma para ir, né? E eu deitei umas 5 horas, coloquei para despertar 18 horas, e quando era 17h25 mais ou menos, bateu a porta do meu quarto, e eu despertei. Bateu a porta, eu esperei entrar, não entrou ninguém. E quando eu espero ali alguém entrar e ninguém entra, o Senhor disse, eis que estou à porta e bato. E ali eu não consegui mais dormir, eu fui renovada, o cansaço foi embora, eu estou aqui, amém, renovada pelo Senhor, sem peso na minha cabeça. E o Senhor dizia, eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei contigo. E ali o Senhor começou a ministrar ao meu coração que Ele quer ter uma experiência real conosco. E há mulheres nesse lugar que às vezes não se sentem dignas de ter uma experiência com o Senhor. Não se sentem dignas de ouvir a sua voz, de ser guiadas pelo Espírito Santo, de ter a sua própria experiência com o Senhor. Mas Ele quer ter tanto uma experiência contigo. Ele quer tanto te conduzir. A Bíblia diz em Romanos que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E eu gosto de conectar esse texto com o Salmo 23, onde diz que o Senhor é o meu pastor e de nada ou dele eu não terei falta. Deitar-me faz, né? Guia-me a pastos verdejantes. Qual vem primeiro? Confundi agora. Deitar-me faz e guia-me a águas tranquilas. Então, tudo que o Espírito de Deus quer de mim e de você é nos guiar. Porque quando Ele nos guia, irmã, de fato nós somos guiadas ao descanso, ao lugar que nós perdemos com o pecado. Você pode perceber que nós temos uma tendência natural de estarmos sempre preocupadas, aflitas, angustiadas. Muitas de nós até nos desesperamos com as situações, com as circunstâncias. E o pecado nos colocou nessa posição. Mas quando nós recebemos Jesus, Ele quer nos levar de volta ao nosso estado de origem. E o nosso estado de origem é o descanso, é a confiança. É de fato Ele ser o nosso pastor, o nosso Senhor. Essa palavra Senhor no original é dono e possuidor. E Davi diz, tu és o meu dono e o meu possuidor, o meu pastor, aquele que me cuida, aquele que me guia, aquele que me apacenta, que me corrige, que me protege. E deitar-me faz em pastos verdejantes e guia-me às águas tranquilas. E eu preciso compartilhar essa palavra primeiramente. Talvez não seja para todas, mas eu penso que é para todas nós. Mas talvez essa palavra seja de maneira específica, mais assim, pontual, podemos dizer, mais exata para algumas que estão aqui. O Senhor quer um relacionamento contigo. E cristianismo não é uma religião. Cristianismo não é um conjunto de tradições, de costumes. Cristianismo é um relacionamento.
E é tão relacionamento, irmã, se resume tanto em relacionamento, que Ele veio habitar dentro de nós, para que nós possamos ter um relacionamento contínuo com o Senhor. E eu posso dizer pela minha própria experiência com o Senhor, que o que há de mais precioso em Deus é a sua voz. É ser guiada por Ele, é ser orientada por Ele, é ser dirigida por Ele, é ser iluminada pelo Senhor. E faz aproximadamente uns 3 anos, deixa eu compartilhar algo com você, faz uns 3 anos que eu tenho buscado em Deus uma palavra diretiva para cada ano da minha vida, né? Então sempre dezembro, outubro, novembro, dezembro, eu já começo a pedir: Senhor, qual vai ser a tua direção para o próximo ano, para o próximo tempo da minha vida? E foi em 2022 ou 23 que o Senhor me deu aquela palavra de Coríntios 3,18, que nós somos transformados de glória em glória na mesma imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E nesse ano, irmã, eu não compartilhei isso com vocês ainda, mas nesse ano o Senhor me deu muitas experiências com borboletas. Você ouviu algumas aqui. E eu não paro de ter experiências com borboletas. E nesse ano, onde a palavra era transformação, era que eu me entregasse aos processos de Deus, eu tive muitas experiências com borboletas. Eu ganhei muitas coisas de borboleta, irmã. Sabe? Eu fui cercada por borboletas. É uma coisa assim inexplicável. E eu me deliciei nesse ano do Senhor, porque a melhor coisa que existe é ser guiada por Ele e não ser guiada por você mesmo. Porque na nossa natureza, irmã, na nossa mente terrenal e caída, há muita tolice, há muito egoísmo, há muita limitação, há muita incredulidade, muita incerteza. Mas no Espírito, a sabedoria, a confiança, a convicção, a ousadia. E nós não fomos chamadas para andar na carne, mas fomos chamadas para andar no Espírito. Carne é uma figura de tolice e Espírito é uma figura de sabedoria. A sabedoria está no Espírito. Quando foi em 2024, o Senhor me deu uma nova palavra. Eu caminhei sobre ela em 2024, o ano que nós estamos vivendo. Quando foi em agosto, aproximadamente agosto para setembro, o Senhor começou a falar comigo sobre a palavra de 2025. E eu estremeci porque a primeira vez foi no culto e eu pensei, é muito cedo para, né? Olha a cabeça da gente, é meio do ano ainda. E o Senhor já está revelando a palavra. E cada uma com as suas loucuras, amém? Nós temos liberdade para construir o nosso relacionamento com Deus. E o Senhor, além de me dar uma palavra, Ele me dá uma cor e um animal. E 2023 foi a borboleta, 2024 foi a águia, e 2025, irmãs, é o cavalo. Mas olha como é fantástico ser guiada pelo Espírito. Antes de falar do cavalo, deixa eu falar da palavra. Eu escrevi essa palavra que o Senhor tem me dado. Estava lá amadurecendo ela, sendo cercada pelos sinais do Senhor, pela voz do Senhor, pela voz do Espírito. E essa semana eu fui assistir uma live de uma mulher de Deus. E quando eu clico lá para assistir a live dela ao vivo, eu disse, não vou assistir essa live. Outra live dela que foi gravada há muito tempo me chamou muita atenção. E eu fui para essa outra live antiga dela, que era a live do início de 2024. E quando ela começa a falar nessa live, eu não conhecia isso dela. Quando eu começo a ouvir ela diz, a palavra do Senhor, para mim nesse ano, ela dizia exatamente a palavra que o Senhor estava me dando. Olha que loucura.
E ela dizia assim, eu busco uma palavra diretiva para todos os meus anos. Ela estava falando comigo, irmã. Não podia ser outra coisa, não era outra coisa. E ela começou a compartilhar. A mesma palavra que ela recebeu era a palavra que Deus estava me dando ali. E eu fui chocada por Deus naquele instante. Fui muito ministrada. A vontade, eu estava como um dia como Marta aquele dia. Eu estava com muita coisa para fazer. Você não tem ideia. Eu pensei até assim, eu tinha que fazer um story de como está a minha cozinha. E como está o caos dessa cozinha. E depois de colocar em ordem... Outra imagem, né? Porque você não tem noção como estava a minha cozinha. Nós tínhamos tido um evento de mulheres na igreja. E a cozinha da igreja é muito pequena a pia. Então as panelas, os caldeirão, foi tudo lá para casa. Eu cheguei em casa quase meia-noite, larguei tudo na pia. E no outro dia que eu acordei, estava daquele jeito. Panela, forma, travessa para todo lado, resto de comida, panela com coisa grudada dentro, tudo é aquele jeito, né? Eu botei a live ali, fui limpando e fui ouvindo, mas a minha vontade era de abandonar tudo e me jogar nos pés do Senhor. Por que eu estou falando isso, irmã? Porque você precisa desenvolver o seu próprio relacionamento com o Senhor. Porque não há coisa mais maravilhosa do que ser guiada pelo Espírito. E o Senhor dizia assim comigo, teu próximo animal será o cavalo. Eu disse, não, eu estou ficando louca mesmo. Eu estou ficando doida. Irmãs, e eu fui para a academia, estou lá fazendo meu exercício. E quando eu olho para cima, assim, para o alto da academia, um monte de troféus. E os 2 primeiros troféus eram 2 águias e um cavalo. O animal desse ano e o animal do próximo. E o Espírito disse assim, esse é desse ano e o próximo é o cavalo. Quando eu chego em casa, meu filho estava na cozinha e ele deu uma risadinha para mim e disse assim, mãe, qual que é o próximo animal do próximo ano? Aposto que é o cavalo. Eu disse, Nata, você está falando sério? Não, mãe, estou brincando com você. Estou só tirando um sarro da tua cara. Eu disse, não, Nata, fala sério, você falou cavalo? Ele disse, sim, mas eu estou brincando, Deus não falou nada. Eu disse, não, você acha que Deus não falou nada, mas Deus está te usando. Porque, irmã, Deus nos usa e Deus te usa sem mesmo você perceber. E eu contei para ele a história, ele ficou assustado, porque ele estava brincando comigo, mas Deus estava falando comigo. E eu tenho dito para as mulheres de 4 barras, construa o teu próprio romance com o noivo. Ele está à porta batendo. Se você abrir, ele vai entrar e vai cear contigo, vai sentar à mesa contigo. E sabe o que significa isso? Ele vai conversar contigo. Ele vai comer contigo. Ele vai compartilhar com você. Ele vai ouvir você, porque sentar na mesa é isso. É ouvir, é conversar, é comer junto, é chorar, é receber direcionamento. Então, nesse primeiro instante, irmã, o Senhor está te chamando para um 2025 totalmente diferente. Eu declaro e proclamo que 2025 você vai viver experiências que você nunca viveu. Em nome de Jesus, experiências simples e profundas com o Senhor. Vai haver um reboliço na vida de muitas mulheres aqui. Um reboliço. Um reboliço. Parece aparentemente que as coisas vão estar saindo do lugar, mas não é saindo do lugar, é sendo colocada no devido lugar. Porque quando Deus traz a sua ordem sobre a casa, sobre nós, aparentemente parece que Ele bagunça tudo primeiramente. Mas, irmã, vocês vão viver coisas sobrenaturais. Vocês vão viver o extraordinário. Eu quero te perguntar aqui, quantas aqui têm sonhos grandes? Sonhos além das suas condições. Além das suas condições. Não pensa na sua condição, na sua capacidade agora. Quantas têm sonhos além? E já até penso assim, eu sou doida a sonhar isso. Eu acho que eu estou ficando louca.
Você não está ficando louca, você está ficando espiritual ainda mais do que você é. E agora eu vou entrar na palavra dessa noite, né? Quanto tempo eu tenho ali, Pri, para mim cuidar? 8h20. Eu não quero passar. Eu não sei que hora que eu comecei. Irmãs, eu levantei, irmã, Deus é simples e você precisa entender que Deus é muito simples. E quando você acorda, Ele já está ali na área. Ele nem saiu do teu lado. Deus é simples. Um dia eu estava dando uma aula na igreja sobre o Espírito Santo, anos atrás. E o Espírito falou assim, minha igreja não consegue se relacionar comigo porque eu sou simples demais. Eu sou simples. E a igreja espera um estrondo, um arrepio, uma profecia, algo sobrenatural, um milagre, né? Maravilhas. E não, Ele é simples, Ele está contigo o tempo todo, Ele está dentro de você. Ele está presente o tempo todo, ainda que você não sinta, Ele está presente. Ainda que você não se sinta amada, Ele te ama, né? E é assim, Deus é simples, Deus é maravilhoso. E muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com Deus porque nós esperamos algo fora do comum. E Ele é simples, Ele está ali. Ele fala no teu pensamento, na tua mente. Ele fala através de uma árvore que se move, de uma nuvem que se move, de um céu que fecha, de um céu que se abre, de um cisco no chão, de um pássaro que passa, de um pássaro que canta. Quantas experiências eu tenho tido com o Senhor por causa da simplicidade, porque eu tenho entrado por esse caminho de entender que Ele é simples e que Ele fala o tempo todo. Por exemplo, o Natan brincando, mas eu sabia que Deus estava falando. Amém? E muitas vezes nós não conseguimos nos relacionar com Deus por causa da nossa incredulidade. A nossa incredulidade. Pense comigo como nós somos incrédulas. Muitas vezes. Deus nos fala uma coisa, e eu já fiz isso muitas vezes. Me disciplino para não fazer mais. Deus fala uma coisa e nós pedimos o quê? Confirmação. Não é? Não é assim? Isso é sinal da nossa incredulidade. Ele tem que falar 2, 3 vezes para que eu creia que é Ele. É a falta de simplicidade no relacionamento com Ele. De conhecer a sua voz, de assimilar a sua voz. Não peça confirmação, creia. Deus precisou me ensinar a concordar com Ele. O Senhor dizia assim para mim, Márcia, tudo que eu falo você discorda. Eu falo que te ama, você diz que você não é amada. Eu falo que você tem valor, você diz que você não presta. Eu falo que você é linda, você diz que você é feia. Você está sempre discordando de mim. E um dia o Senhor disse assim, concorde comigo. Por favor, concorde comigo. Porque quando você concordar, tudo vai caminhar. As coisas vão começar a andar. A engrenagem vai girar. Mas enquanto eu digo A e você diz B, não roda, não anda. E nós precisamos concordar com Deus. Se Deus diz assim, Sabrina, você é tão linda, tão forte, tão corajosa, diga amém, Senhor. Obrigado, Senhor. Como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso. Quando você começar a concordar com Deus, a sua mente é mudada. A sua forma de ver as coisas e se ver é mudada. Só que nós sempre estamos nos colocando num lugar de inferioridade e de falsa humildade. Porque isso não tem nada a ver com humildade, é puro orgulho da nossa parte. Um dia me humilhando diante do Senhor e dizendo, Senhor, eu sou pobre, miserável, fraca, indigna, pequena, terrível, má. Ele disse, é isso mesmo que você é. E eu achando que eu estava me humilhando diante do Senhor. É isso mesmo que você é. Mas eu escolhi as coisas fracas para confundir as fortes. E você é tudo isso, mas eu vou te tirar daí e te colocar em uma nova posição juntamente com Cristo.
Nós temos que deixar Ele trabalhar em nossas vidas, deixar Ele nos levar aonde Ele quer, aos pastos verdejantes e às águas tranquilas. E outro dia de manhã, faz alguns dias, eu levantei, fui para a minha cozinha, fui fazer meu cafezinho, fiz meu cafezinho, e quando eu estava ali no fogão, mexendo com a água quente, com o pó do café e tal, o Senhor começou a sussurrar no meu ouvido e dizer: você tem sonhos grandes, você pensa grande, você tem coisa grande dentro de você. E eu comecei a ouvir o Senhor e Ele disse: e isso sou eu dentro de você. Olha aqui, isso não é coisa da tua cabeça, não é loucura da tua cabeça, é eu dentro de você. É o meu espírito se movendo dentro de você. Porque me entenda bem, eu te criei para a grandeza. Eu te criei para a prosperidade. Não é uma grandeza de superioridade. É ser grande como Ele é grande. Amém? Eu te criei para a grandeza, eu te criei para a prosperidade. Eu te criei para a excelência. E o Senhor começou a sussurrar isso no meu ouvido. E eu disse: meu Deus, meu Pai, eu sempre me martirizei por pensar grande, por querer as coisas grandes, achar que eu estava... Travou tudo aqui, irmãs. Que eu estava pensando demais, sonhando muito alto, sendo orgulhosa, metida. E o Senhor disse: não, tem nada a ver com isso. É eu dentro de você me movendo, querendo me manifestar. E ali, irmãs, eu só peguei o meu cafezinho preto e corri para o meu quartinho. E ali o Senhor começou a derramar essa palavra que eu quero compartilhar com você. Prosperidade é a sua origem e o seu destino. Diga comigo: prosperidade é a minha origem e o meu destino. Excelência, prosperidade é a nossa origem, é o nosso destino. A essência de Deus é a excelência. O nosso coração anseia por coisas excelentes, porque a essência divina é a excelência. E a Bíblia fala em João 10:10, João 14:12 e João 15:16, que o seu destino é vida abundante, obras maiores e muitos frutos. João 10:10 diz que Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. João 14:12 diz que aquele que crer em mim fará obras maiores. Irmã, quem crê no Senhor aqui? Então, seu destino são coisas maiores, muito maiores do que você viveu até aqui. E João 15:16 diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, mas Ele nos escolheu para que vá e dê fruto. Amém? Muito fruto. E eu quero ler a nossa origem nessa noite, que está em Gênesis capítulo 2. Vamos ler do 7 ao 17. Você não está aqui por acaso. Você está aqui para se conectar com o seu destino, com a sua origem e viver o extraordinário de Deus. Amém? Gênesis 2:7 ao 17 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor, então depois de ter criado o homem, o que o Senhor fez? O Senhor plantou um jardim. Não foi uma barraquinha com meia quarta de terra para ele plantar uma mandioca e se alimentar de farinha. Não foi isso. Olha o que ele plantou: um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar
todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim e lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontra lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo leste da Síria. E o quarto rio é Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E Deus deu uma ordem ao homem: de toda a árvore do jardim você comerá livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. A Bíblia nos diz, irmãs, que a nossa origem é uma origem de prosperidade, de abundância e não de escassez. Amém? O nosso propósito de vida é ser próspera. E você vai ser próspera, se tornar próspera. Porque isso já é uma realidade em Cristo, quando você crê que essa palavra é para você. Quando você não se diminui olhando para o teu passado ou para a tua condição, mas você olha para a palavra e concorda com a palavra e diz: sim, Senhor, se a tua palavra diz, é o que basta. Se a tua palavra diz, é a verdade. O seu destino, irmã, é ser próspera. Origem, propósito e destino envolve a prosperidade. E o que é ser próspera na Bíblia? É ir bem em todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. No casamento, na família, com os filhos. Tudo isso é um direito que Jesus conquistou para você na cruz do Calvário. E que você se apossa desse direito por meio da fé. Ser próspera é ser feliz, ter paz na sua alma, ter contentamento, ser afortunada. Não é apenas ter dinheiro, pois uma pessoa pode ter dinheiro e não ser próspera. Recentemente nós temos um condomínio de luxo bem perto da nossa casa, um condomínio de muitas pessoas muito ricas. E recentemente o filho matou a mãe dentro desse condomínio. Pessoas muito ricas, mas não eram prósperas, não tinham vida, não tinham paz, não tinham Cristo. Tudo que eles tinham era dinheiro, mas não eram prósperos, né? Porém, ser próspera também é ter dinheiro. Amém? Digamos que a prosperidade é como uma tangerina, vários gomos, não é? Um é a família bem-sucedida, um é o dinheiro, um é o casamento, um é a paz na alma, na mente, um é a saúde e assim por diante. Amém? A provisão é parte da prosperidade. A escassez não é prosperidade. A escassez, a miséria, a falta, não faz parte da prosperidade. Porém, irmãs, eu quero te ensinar algo que é a chave da prosperidade. Para você acessar a prosperidade. Não tem como nós acessarmos essa prosperidade que a palavra nos fala, se não for por meio dos princípios. É os princípios que nos dão acesso à prosperidade. É os princípios que a palavra nos fala, que é a nossa parte que nós devemos fazer, que nos dá acesso à prosperidade. A prosperidade é consequência de uma vida de princípios. Um casamento bem-sucedido é a consequência de princípios respeitados. Não tem como eu ter um casamento bem-sucedido se eu não respeito os princípios da palavra de Deus. Eu quero a bênção, mas eu não quero
trilhar o caminho da bênção. Não tem como, irmã. E às vezes nós nos encontramos assim, lutando para comer o bolo, mas não queremos fazer o bolo. Lutamos para ter o dinheiro, mas não queremos nos organizar para ter o dinheiro, para multiplicar o dinheiro à medida que foi nos confiada. Não há prosperidade bíblica sem princípios. Eles são base e fundamento para uma prosperidade sólida, contínua e crescente, ou crescente e contínua. Quanto mais você pratica os princípios da palavra, mais você vai crescendo em prosperidade. Quais são os princípios que a palavra nos fala? A Bíblia nos diz a respeito da prosperidade ou para a prosperidade. Aqui em Gênesis capítulo 2, nós vemos 2 princípios que servem para todas as áreas da nossa vida. O primeiro deles é cultivar a terra. Deus criou Adão, deu a ele um jardim, uma casa, um rio maravilhoso, abundância de água, abundância de alimento, abundância de terra. Amém? Deus deu abundância para Adão, mas ele disse: Adão, eu estou te dando uma medida, mas você precisa cultivar e guardar. E vamos entender melhor o que são esses 2 princípios. Cultivar, no original, na Strong, diz que é trabalhar, servir, ou ser trabalhado e ser cultivado. Tudo na vida precisa de cultivo. Quando você planta, quem faz horta aqui, ou planta flores, cultiva suculentas, alguém aqui? Você não tem que ir lá aguar todos os dias, de tempo em tempo trocar a terra, e isso é contínuo. Se você quer que ela tenha vida e esteja bonita, você tem que cultivar essa planta. Casamento tem que cultivar, filho tem que cultivar, amizade tem que cultivar, relacionamento com Deus tem que cultivar, e todas as áreas da nossa vida nós precisamos aplicar esse princípio. Cultivar a terra. O que é cultivar? Cultivar fala de trabalho. Cultivar fala de organização, de administração, dedicação, desenvolvimento, continuidade, perseverança. O trabalho não é consequência do pecado. Quantos já ouviram ditado ou palavras ou frases? Se Adão não tivesse pecado, eu não estava me lascando aqui das 6 da manhã às 6 da noite. Já ouviu isso? Mentira que o diabo plantou na cabeça das pessoas, para as pessoas se tornarem preguiçosas, acharem que o trabalho é consequência do pecado. Trabalho é antes do pecado. Trabalho é princípio. Trabalho nos dignifica. Trabalho é princípio da palavra de Deus. O jardim, perceba comigo que a Bíblia nos mostra que o jardim, ele não era pequeno. E era para Adão, um homem apenas nesse momento, cuidar desse jardim todo. O jardim não era pequeno. Assim, irmã, como a nossa demanda não é pequena. Nós temos que lavar, passar, administrar a casa. Muitas trabalham fora. É criança, é casamento. Às vezes nós nos sentimos sobrecarregadas, não é? Às vezes parece que nós não vamos dar conta. Aí Deus vem e diz: você vai dar conta. Você vai conseguir. Ou uma amiga chega e te anima de: não, amiga, seja forte e corajosa que você vai dar conta. Você vai conseguir. Aí você ganha força e você percebe que dá conta. A nossa demanda não é pequena, irmã. Não é pequena. Amém? Ou alguém aqui está sentada no sofá a tarde toda, comendo pipoca e assistindo série ou televisão. Irmã, eu não tenho tempo para assistir televisão. Eu não assisto jornal faz horas. Eu não tenho tempo para televisão. Não dá tempo, irmã. Eu tenho muito trabalho. E você? E o trabalho nos dignifica, como eu falei. Amém?
Mas para toda essa demanda que nós temos, nós precisamos aplicar o princípio do cultivo. E qual é o princípio do cultivo? Nos organizar, fazer administração, ter rotina, perseverança. Amém? Se você não se organiza para fazer o teu trabalho, você fica ansiosa, desesperada, afadigada e fica rodando muitas vezes no mesmo lugar e se torna improdutiva, não consegue fazer algo a mais. Amém? O trabalho, a organização, a ordem é princípio divino, sem o qual nós não podemos progredir de fato. Encare o trabalho, encare o que você tem para fazer, arregace as suas mangas e dê o seu melhor, porque quando nós damos o nosso melhor naquilo que foi nos confiado, quando nós somos fiel naquilo que foi nos confiado, Deus nos leva para um nível além, Deus nos promove. Amém? Mas a promoção não é para os queridinhos. A promoção é para os merecedores. Para aqueles que cumprem princípio, ordem e progresso. Está lá na nossa bandeira brasileira, não está? Mas ordem e progresso vem muito antes da nossa bandeira brasileira. Está na Bíblia desde o princípio. Adão tinha que cultivar, trabalhar, organizar toda a sua casa. Amém? Para que produzisse ainda mais, para que desenvolvesse, para que prosperasse. Você já viu uma mulher preguiçosa, desorganizada, esbanjadora, próspera? Você já viu? Não existe, irmã. Não existe. Só prospera quem se organiza, trabalha e cuida bem daquilo que foi lhe dado. A pessoa que esbanja, é preguiçosa e desorganizada, pode até ter algo, mas com certeza ela vai perder. É certeza, porque prosperidade se alcança e se desenvolve com trabalho, organização, desenvolvimento, rotina, constância, dedicação. Isso é cultivar. Amém? Se não quero trabalhar, certamente não vou prosperar. Você já viu uma pessoa falando de dinheiro? Você já viu uma pessoa que tem muito dinheiro, sentado de manhã, toma o seu cafezinho, senta e só fica contando dinheiro? Não existe, irmã. Não existe. Geralmente as pessoas que conquistaram muito dinheiro, elas também trabalham muito. Trabalham muitas vezes mais de 12 horas por dia. E trabalho não é um peso, trabalho é dignidade. Amém? Cultivar, então, fala de regar, de adubar, de zelar, de excelência, de perseverança. Amém? Cultivar a terra também fala, quero trazer como que diz, outro caminho, outra vertente, pode ser? Nós somos a terra. Cultivar a terra é cultivar você mesma também. É trazer crescimento para a sua vida. É ler livros, é estudar, é fazer curso, é desenvolver os seus dons, é não estar conformada, mas estar em um crescimento constante. Eu digo para as mulheres em 4 barras, deseje, anseie crescer até que ele venha. Porque se você ansiar crescer até que ele venha, você vai provar coisas extraordinárias. Agora, se você se conformar, tá bom desse jeito, já tenho 50 anos, logo vou aposentar, tô cansada, não consigo mais muita coisa, irmã, acabou. É você mesma que pôs o limite. Irmã, pode estar de cabelo branco, pode estar... Você viu a mãe da Dev Tito, 2 anos. Quando ela fez 100 anos, ela
colocou ali no Instagram 100 mensagens de sabedoria. Ou seja, 100 dias antes dos 100 anos dela, ela deu para os 100 dias uma palavra de sabedoria. Quem viu isso? Eu não vi todos, mas eu vi alguns. 100 anos ela podia dizer, deixa minhas netas, bisnetas, né? Filhos e filhas e toda a descendência fazer o que precisa ser feito, eu já fiz. Não, ela estava ali 100 anos e 100 dias dando pérolas de sabedoria para as mulheres do mundo inteiro. Amém? Então cultive-se, irmã. Você é como uma árvore. Você é como uma planta que precisa de água, precisa de adubo, precisa de sombra, precisa de sol, precisa ser cuidada. Cuide-se, ame-se. Amém? Deus te deu uma beleza. Deus te deu um corpo, Deus te deu cabelos. Deus te deu muitas bênçãos em seu corpo. Deus te deu saúde, Deus te deu dons, Deus te deu capacidades. Cultive isso. Segundo princípio que nós precisamos é o princípio do guardar. E guardar tem a ver com obediência. Obediência. Quando você guarda o mandamento te guarda. Diga assim comigo, quando você guarda o mandamento te guarda. Mandamentos não são para após a queda do homem. No jardim do Éden já tinha mandamentos. Coma da árvore, coma de todas as árvores e da árvore da vida, mas não coma da árvore do bem e do mal. Já tinha mandamentos no jardim do Éden antes do pecado. E hoje nós temos muitos mandamentos, muito mais do que 10 mandamentos para colocar em prática, irmã. E se eu guardar, é guardar o mandamento de Deus. Os mandamentos é praticar a palavra. Não sejais somente ouvintes, mas praticantes. Guardando a palavra no seu coração, praticando a palavra em sua vida. Guardar é obedecer o que ele diz. Se não se sujeitar ao Senhor da vinha, certamente você não vai poder beber o vinho. Amém? Eu preciso me sujeitar ao dono da vinha para poder ter colheita, para poder ter vinho. Se quebro princípios, certamente serei quebrado por eles. Isso é muito forte, isso é muito real, porque cristianismo é uma vida de princípios, de verdade. A verdade te chamou para uma vida de verdade. Ele te chamou para uma vida real, não para uma vida de faz de conta. Se não guardar por princípios, não posso de fato ter prosperidade, acessar tudo aquilo que já me foi dado, ou tudo aquilo que já foi conquistado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. É obediência, irmãs. Guardar é guardar aquilo que que foi me dado. Deus me deu uma família, e o meu papel é o que? É guardar essa família, guardar o meu casamento, guardar os meus filhos, proteger de todo o mal. O inimigo anda ao nosso derredor, buscando uma brecha, buscando que eu não esteja guardando, para que ele destrua. E constantemente, irmã, nós enfrentamos batalhas. Maioria delas nós nem percebemos. Maioria das batalhas nós nem percebemos. Essa semana, na quarta-feira, eu senti que nós íamos entrar em uma batalha espiritual. Mas eu estava assim com tantas coisas, essa semana estava com 3 eventos. Encontro de mães na sexta, aniversário, que era encerramento, então nós ia servir um café para todas as mães da igreja. Aí no sábado tinha aniversário de 18 anos da minha filha, e nessa terça tinha a formatura do curso Gerando Pérolas. Então imagina, 3 eventos, 5 dias. Então estava assim, uma coisa na minha cabeça, era muita coisa, muitos detalhes. E eu senti que no meio daquela demanda, o diabo parece que ia se aproveitar.
E aí foi indo tudo bem, tudo bem. Quando acabou a festa da Isabela, eu senti um cansaço tão grande, eu acho que desligou, né? Eu senti um cansaço, todo mundo foi embora, e eu passando pano no chão, eu larguei o balde no meio da casa e deitei. Me joguei, irmã, disse, daqui eu não saio mais. Tirem o balde, tirem o rodo, tô indo para a cama. Tomei meu banho e fui para a cama, irmãs. Fui para a cama. Dormi. Quando acordei no outro dia, um clima pesado dentro de casa. Parecia que eu e o Manuel tinha brigado. Nós não tinha brigado, mas parecia que nós tinha brigado. O Natan estava azedo. A Bel estava na dela. Estava todo mundo cansado mesmo. Mas eu ainda não tinha me dado conta que na quarta-feira eu tinha tido essa percepção. E quando foi, deitamos no domingo à noite, dormimos, acordei 3 horas da manhã. Acordei 3 horas da manhã e a minha cabeça parecia um caos, parecia que tinha passado um furacão. Sabe, eu não sei se você já teve síndrome do pensamento acelerado, alguém já teve aqui? A minha cabeça fazia assim, ó, girava, 1 milhão de pensamentos, tudo misturado na minha cabeça. E eu dizia, eu só falava assim, eu preciso dormir porque segunda eu vou acordar cedo, terça-feira eu tenho formatura, segunda eu tenho que arrumar algumas coisas, na terça, casa, roupa, isso, aquilo. E eu só pensava que eu tinha que dormir, mas eu fiquei ali mais ou menos por 1h30 tentando dormir. E não conseguia dormir mais. De repente, o meu marido do meu lado, ele disse assim, em voz alta, ele dormindo, ele disse em voz alta, os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e o livram. Falou esse versículo e começou a recitar o Salmo 91. Dormindo. Eu olhei assim, eu olhei para ele e pensei, o Manuel deve estar em batalha também, porque o Manuel já teve muitas batalhas espirituais dormindo. Muitas, inúmeras. Eu pensei, o Manuel está em batalha espiritual também e está declarando a palavra, né? Porque ele tem o salmo, ele tem alguns salmos decorados onde ele recita. E eu pensei assim, ele está em batalha também e está recitando. Mas, irmã, nem deu tempo de acabar o pensamento, eu apaguei. Quando ele recitou a palavra, eu apaguei. Acordei no outro dia, fui conversar com ele da percepção que eu tinha tido, que eu não tinha conversado ainda com ele e tal. Ele disse, eu não estava acordado, eu não lembro de nada. Eu não sei de nada. Ele recitou dormindo, irmãs, o poder da palavra. Como que nós vencemos o maligno? Pelo poder da palavra. Amém? Então nós estamos em batalha constante, mas o Senhor nos deu a autoridade e o poder da palavra para guardar a nossa casa. E nós precisamos levar a sério, porque nós somos mulheres, somos mães, somos filhas de Deus com um propósito. Você não é uma obra do acaso, você é o propósito de Deus na terra. Amém? Que carrega princípios da palavra de Deus e que precisam ser praticados. Então, guardar a palavra. Vou falar, tenho mais 2, mas eu vou falar rapidamente só do último. O terceiro princípio é dar. A lógica de Deus é diferente da nossa. Nós pensamos, quanto mais eu colocar no banco, quanto mais eu acumular, mais eu vou ter, mais eu vou juntar. Só que a matemática de Deus, a lógica de Deus é diferente. Deus não diz que é retendo cada vez mais que você tem. Ele diz que é dando que você recebe. Irmã, é contrário à nossa mente humana. Dar é o princípio de dar algo a alguém de livre e espontânea vontade, dar sem interesse. Nós servimos um Deus, vivemos em seu reino, somos suas filhas e precisamos compreender e discernir mais rápido do que nunca qual é a linguagem do Espírito, qual é
a linguagem de Deus, como Ele age, entender os princípios pelos quais Ele se move, como Ele opera, qual é a sua essência, qual é a sua natureza, porque é dessa dimensão que Ele quer se mover em nossas vidas e através das nossas vidas. A maneira de Deus agir, a lógica de Deus é diferente da nossa. Quanto mais eu retenho, menos eu tenho, mas quanto mais eu entrego, mais eu recebo. É contrário. E nós precisamos entender isso. Eu não estou dizendo para você ter uma vida bagunçada e sair dando todas as coisas que você tem. Não é isso também. Mas isso, o dar, fala de uma essência, de uma natureza de generosidade. Onde você tem prazer em dar, onde você tem prazer em abençoar. Sabe quando você sente assim, lá no teu coração, um desejo de levar o bolo para tua vizinha, e você corre lá, faz o bolo e leva para tua vizinha? Quem já fez isso aqui? O que você sentiu? Uma alegria imensa, extraordinária. Isso é a essência do dar. Você não dá para a vizinha o bolo porque você quer ganhar algo da sua vizinha, mas você tem o desejo de abençoá-la. Isso é a natureza de Deus. A natureza de Deus é dar, irmãs. Deus é generosidade. Olha só, Ele nos deu vida, incontáveis capacidades, dons, Ele nos deu um jardim, riquezas, nos deu do seu próprio Espírito, nos deu da sua imagem e semelhança, autoridade e poder, nos deu bênçãos infinitas, mais de 8.000 promessas. A palavra de Deus fala, mais de 8.000 promessas Ele nos deu, amém? Ele nos deu do seu amor, Ele nos deu identidade, Ele nos deu do seu favor, instrução, direção, sabedoria, mandamentos. Para quê? Para que eu guarde tudo isso, cultive tudo isso. Uma vez o homem perdeu tudo isso, irmã. O homem entregou tudo, toda a sua autoridade na mão do inimigo. O que Deus faz? Ele vai dar o seu filho. Ele ama o mundo de tal maneira que dá o seu filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, seja salvo, seja resgatado, seja restituído. É noite de restituição. E sabe aonde começa a tua restituição? Aqui, ó, na sua mente. Primeiro Ele ilumina o seu entendimento, e quando você entende, você crê, você se apropria da verdade, aleluia. A essência dele é dando que se recebe. Ele deu um filho, o seu único filho, e ele recebeu 1, 2, 3, 4, 5, só aqui mais de 50 filhas. Imagine ao redor do mundo, no decorrer da história, ele deu um e ele recebeu milhares. Agora, o que Deus vai fazer com aquilo que você colocar na mão dele, irmã? É incontável. E eu quero finalizar nessa noite com a parábola dos 5 pães e 2 peixinhos. Era uma multidão que precisava de alimento. E eles disseram, os discípulos, nós não temos comida, nós não temos como alimentar essa multidão. E deram uma apertadinha ali e acharam um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. E o menininho podia ter dito assim, não, eu vou dar a minha comida, eu vou morrer de fome. Ele podia ter retido os seus 5 pães e 2 peixinhos e matado a sua fome. Mas ele entregou aos discípulos. Os discípulos entregaram a Jesus. Jesus entregou ao Pai. É dando, irmã. É dando. E aí, quando o Pai devolve, para Jesus devolve multiplicado. Alimenta toda a multidão e sobra quantos cestos? 12? Não me lembro exatamente.
12 cestos cheios. Entendamos a linguagem do Espírito. Nos entreguemos ao Espírito. A sua direção é dando, é florescendo aonde você está plantada. Você pode dizer: a minha casa é um rochedo, não tem como eu florescer nesse lugar. Irmã, você já viu flores saindo da pedra? Eu já vi flores saindo de pedra, flores agarradas em muros, em telas. É possível, irmã. Com Deus tudo é possível, e tudo é possível ao que crê. Se desprenda da sua natureza. A minha e a sua natureza é egoísta. A minha e a sua natureza quer segurar, quer reter, não quer compartilhar, não quer dar. E esse pequeno ato que a Priscila está fazendo aqui, de você compartilhar um mimo, irmã, dê de todo o coração. São sementes, são semeaduras. Semeie mesmo, semeie de todo o coração. Dê com abundância, se desprenda. A natureza de Deus é uma natureza desprendida. Amém, queridas? Vamos ficar de pé.